Olá, eu sou Murilo Jacobi e estou com a professora Ana Luísa Jacobi e este é o resumo semanal do Diário Oficial da União dos dias 9 a 13 de março de 2020. Começamos então falando sobre as novidades para servidores públicos. Muito bem. Essa semana, então, os destaques em relação aos servidores públicos foram a publicação de duas portarias, uma do Ministério da Saúde e outra do Ministério da Justiça. A do Ministério da Saúde, publicada na terça-feira, dia 10 de março, estabeleceu metas em relação aos seus servidores. Essas metas impactam na gratificação por desempenho e visam estimular os servidores na consecução dos planos do Ministério e, por fim, então, da sua visão estratégica. Então, estabeleceram para que seja, então, ao final, verificada a questão da gratificação do desempenho desses servidores. E também, na terça-feira, o Ministério da Justiça divulgou a sua portaria que estabelece a sua política de desenvolvimento de competências. A ideia, então, é estabelecer ações que visem estimular a competência dos servidores naquilo que foram, então, estabelecidos para os seus cargos. E também vamos falar agora sobre governança para os servidores públicos e para o desempenho das funções nos órgãos públicos. Doutor Murilo. No âmbito da governança, nós tivemos também na terça-feira, no Ministério da Tecnologia e Informação, o novo regimento interno do Comitê de Governança. É uma boa prática para você que está implementando governança no seu órgão, conhecer esse regimento interno de outros comitês, para você buscar a melhor solução que se aplique melhor ao seu órgão. A governança tem que ser pensada para cada entidade. No mesmo tema de governança, nós tivemos na quarta-feira, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgou que vai fazer um processo seletivo simplificado para os cargos de DAS. Como vocês sabem, DAS é um cargo comissionado que não precisa de concurso público. Contudo, objetivando cada vez mais a transparência, a eficiência na gestão pública, muitos órgãos têm feito processos seletivos simplificados para procurar a melhor pessoa para atender essa função. E aí você ganha no alcance desse tipo de medida, sempre buscando a melhora da gestão pública. No âmbito de investimento, nós tivemos novidades essa semana, não é, professora? Então, ao final da semana, na quinta e na sexta-feira, foram publicadas algumas questões importantes relacionadas a investimento. A primeira delas foi a inclusão no PPI do Programa de Investimentos Privados em relação à atração turística no Brasil. E também, no Distrito Federal, foi publicada uma portaria que estabelece algumas regras relacionadas aos editais de concessões e autorizações e permissões para o serviço público ser realizado pelos investidores privados. Também em relação à energia elétrica, especificamente, na sexta-feira, os destaques foram relacionados à ANEEL e à publicação de alguns requisitos para a exploração de energia, especialmente as fontes alternativas de energia, como termoelétricas, energia eólica e fotovoltaica. E também a regulamentação da comercialização, concessão e autorização de energia elétrica. E, por fim, vamos falar então um pouco sobre o orçamento público e questões que foram alteradas nessa semana. A figura do orçamento positivo tem gerado muito polêmica e muito conflito entre os poderes executivos e legislativos, e esse cenário se desdobrou mais uma vez durante a semana, onde o governo federal estabeleceu regras para o Ministério da Economia não seguir o orçamento positivo. Essas regras têm como base a inviabilidade de aprovação de projetos ambientais, as limitações que prejudicariam o investimento naquele ano, atrasando a necessidade do empenho, e outras medidas para que o executivo funcione ainda como contrapeso, apesar dos orçamentos impositivos. Nós não temos mais a limite de restrição orçamentária, o executivo não pode deixar de executar as emendas do legislativo arguindo restrição orçamentária, mas ainda existem regras a serem seguidas e esse cenário ainda vai se desdobrar nos próximos dias. Também falando sobre investimentos, nós tivemos então novas regras de transferências voluntárias na sexta-feira pelo Ministério da Mulher. Ele regulamentou, melhorou os procedimentos de transferência voluntária. E aqui vale lembrar, estados e municípios que recebem recursos de transferência voluntária têm que usar o pregão eletrônico por força do decreto 10.024, a não ser que o instrumento de transferência dispõe em sentido diverso.
Para saber mais sobre pregão eletrônico, acompanhe nosso curso do Instituto Protege no dia 14 e 15 de maio, que vai ser realizado em Brasília. Mais informações você vê no link. Não poderíamos deixar de falar então sobre o coronavírus, não é, professora? Isso. Nós preparamos então um vídeo especial para vocês para falar sobre a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos motivada pelo coronavírus. Nós vamos deixar então um vídeo para a próxima semana. O Dr. Murilo vai falar um pouco mais sobre o assunto e ficamos por aqui. Uma ótima semana a vocês. Se quiserem saber mais, continuar aprendendo sobre o direito administrativo e essas questões que envolvem a atualidade do direito administrativo, inscreva-se no nosso canal. E, Dr. Murilo, então, uma ótima semana e até a próxima. Até a próxima.